tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos dizer que você esteja passando por situações de tentação, você está sendo tentado a fazer alguma coisa, até mesmo errado, pecaminosa, uma mentira, um engano, uma atitude, um comportamento. Mas ele falou: olha, naquilo que ele mesmo sofreu, quando ele teve o quê? Quando ele foi tentado, tendo sido tentado, ele se tornou o quê? Poderoso, porque ao resistir, ele esteve cheio do poder da glória de Deus. Então ele fala: é poderoso para socorrer os que são tentados. Está vendo que maravilha? E ele diz, entrando no capítulo 3, né? Por isso, santos irmãos, ele está te chamando de santo. Eu estou te chamando de imundo, não é verdade? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Vocação é chamamento. Você que foi chamado para as coisas celestiais. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então ele está falando, Jesus é tão fiel ou mais fiel do que Moisés dentro do templo na casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então ele está falando, Moisés era um servo, e quem estabeleceu aquela casa? Deus. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Alguém estabelece uma casa, constrói, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda casa, de Deus ele era fiel, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Ele falou, olha, assim, a qual casa somos nós, templo do Espírito Santo, se guardarmos firmes até o fim, essa ousadia, a exultação e a esperança. Assim, pois, como diz o Filho, assim como diz o Espírito Santo, hoje, como você está ouvindo, hoje, se ouvires a sua voz, o que você não deve fazer? Não endureçais o vosso coração. Jamais endureça o coração para a palavra de Deus. É como diz lá no livro de Êxodo 23:20, olha, dá ouvido à voz do anjo, não te rebeles contra ele, porque não te irá bem. Então, quando Deus falar, como ele diz aqui, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, quando aquele povo de Israel tentou por muitas e muitas vezes a Deus, desacreditando, ora acreditando, mas vivia naquele acredito, não acredito. Então, ele diz, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Sofreu um castigo de 40 anos, que não saía do meio do deserto. Não morria, mas também não saía do meio do deserto. Aí ele diz no versículo 10, por isso, versículo 10 do capítulo 3 de Hebreus, por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração. Por que erra no coração?
Foi como disse ontem a palavra que tem na rádio: o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por mais que você fale, eu não faço, eu não vou fazer isso, vai chegar uma hora que você estará sujeito a uma prova dessa e até provar que você não era tão infalível, mas que você também é sujeito a falhas. Por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram no coração. E é verdade, é dentro do coração que a gente erra. Depois a gente passa para as mãos, para a boca. Esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus o quê? Caminhos. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. O que é incredulidade? De não crer em Deus. Em determinado momento você deixar de acreditar em Deus. Então, tende cuidado, irmãos. Porque nem toda hora as pessoas acreditam em Deus, você sabia? Não é todo momento que as pessoas acreditam em Deus. Tem momento que ela acha que Deus não vai fazer aquilo que ela mais quer. Que é o impossível aos olhos dela. E ela acha que o impossível para ela também é impossível para o Deus. Então ele diz: tende cuidado, irmãos. Jamais, olha, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja bem que a incredulidade afasta a pessoa, porque ela não crê. Como que ela vai ficar perto de quem ela não crê? Ela não acredita, ela não confia. Não há separação? Quando aquela pessoa perde a confiança pela outra, o que ela faz? Ela se separa. Por quê? Acabou, ela não acredita que aquela pessoa é digna mais de confiança, que ele não vai falhar, que ela não vai falhar. Então ele perde a confiança. E aí não acredita mais, quer dizer, não se tornou incrédulo contra aquela pessoa. Mas ele está falando, cuidado para não se tornar incrédulo, o quê? Que vos afaste do Deus vivo. E ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Fala um para o outro, ensina um para o outro, mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Essa palavra é para hoje, não é para 2000 anos atrás. A palavra é sempre diária, ela não envelhece. A palavra é daqui 10 dias atrás, não. 10 dias para trás já passou, a palavra continua sendo a mesma, porque ela não muda. Então, durante o tempo que se chama hoje, exortai-vos mutuamente, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não deixe o pecado te enganar. Entendeu? Não deixe o pecado te enganar.